o Espírito Santo de Deus tem uma palavra direta para o seu coração e para o meu coração. Deixe os teus ouvidos ouvirem, a tua mente ficar firme e o teu coração pulsar para a palavra que o Espírito de Deus tem para você nesta noite. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, nos fala sobre um homem chamado Naamã. Eu não terei tempo para ler todo o texto, então eu vou ler alguns versículos salteados, depois nós vamos compartilhar. Diz assim, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora assim: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Eita glória! Versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe diz: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Eita glória! Versículo 17. E disse Naamã, a parte B agora: pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor de Israel. Eita glória a Deus! Espírito Santo, usa-me como instrumento. Espírito Santo, unge os teus filhos, todos aqueles que estão ouvindo, para entender a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é o maior milagre. A história de Naamã, muitos de vocês já conhecem. Naamã era o general do exército do rei da Síria, uma nação que lutava contra Israel, contra o povo do Senhor. Com certeza Israel estava novamente longe da presença do Senhor, longe dos estatutos do Senhor, porque a palavra de Deus aqui diz, no início do capítulo 5, que Deus dava vitória a Naamã, ou ao rei da Síria, ou a Síria, né? Deus dava vitória a Naamã contra ao povo de Israel. E se Deus permite que os nossos inimigos tenham vitória contra as nossas vidas, é melhor a gente fazer um feedback, né? É melhor a gente analisar, como diz o apóstolo Paulo, examinarmos a nós mesmos. Porque quando os inimigos começam a triunfar sobre a nossa vida, é porque a gente está pisando na bola com Deus. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, não. Deus só tem compromisso comigo e com você enquanto nós temos compromisso com Ele. A partir do momento que nós fingimos ter compromisso com Deus, Deus não consegue fingir, Deus não finge, Deus não é homem, Deus não é você e nem sou eu. Então, ou Deus tem compromisso comigo porque eu tenho compromisso com Ele, ou Deus não tem compromisso comigo porque eu finjo ter compromisso com Ele. E Deus conhece o nosso coração, a nossa alma. E a Bíblia diz que os inimigos de Israel aqui, através de Naamã, estava tendo vitória, mas a Bíblia diz bem claro também que Naamã era um homem íntegro, fiel ao seu senhor, ao rei da Síria. Só que uma desgraça cai sobre a vida de Naamã. Ele contrai uma doença incurável na época chamada lepra. E a lepra já tinha tomado todo o corpo de Naamã e ele tinha que viver envolvido em faixas para esconder aquela doença terrível que era a lepra. Em uma das vitórias, né, de Naamã, lá na cidade de Samaria, ele leva consigo uma garotinha, uma menina escrava. E ele pega essa menina e ele dá como serva para a sua mulher. E aquela menina trabalha ali normalmente e começa a perceber a doença do seu senhor. Aquela menina podia deixar Naamã morrer, não podia? Aquela menina podia
deixar brotar no coração dela toda a raiva de Naamã ter tirado ela, talvez dos pais, da família, dos irmãos, e ela está lá na Síria, tão longe, escrava na casa dele. Só que ela decidiu realizar o maior de todos os milagres, que é ter compaixão. Sabe que o maior de todos os milagres é ter compaixão, é ser grato ou manifestar compaixão pelas pessoas. Aquela menina, ela podia ter deixado Naamã morrer de lepra, mas ela não fez isso. Ela então disse para sua senhora assim: se o meu senhor, olha o que ela disse, se Naamã, se ele fosse lá em Samaria, olha que coisa extraordinária. Então, quando Naamã, ele pega aquela menina fala assim: agora meu senhor tem que voltar lá no lugar aonde ele me tirou, lá em Samaria. E se ele for lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta que vai orar por ele, que vai ordenar que a lepra saia e ele vai ficar completamente curado. Eita glória! Quantas pessoas você pode demonstrar compaixão por elas? Sabe, queridos, eu acredito que naquele momento aquela menina não estava vendo ali o general que derrotou a sua cidade, que teve vitória contra a sua cidade. Ela não estava vendo ali o homem que a levou como escravo. Mas como ela conhecia o Deus de compaixão, o Deus de misericórdia, o Deus que teve sempre compaixão dela, ela deixou brotar no coração dela essa compaixão também. Porque, meus queridos, é impossível alguém que conheça ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, esse Deus que demonstrou a maior compaixão em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, por mim e por você, e que não sinta compaixão, misericórdia de outras pessoas, por mais mal que as outras pessoas possam ter feito por você. Porque se você conhece esse Deus de compaixão, quanto mal nós fizemos e fazemos para esse Deus através dos nossos pecados. Porque eu volto a dizer, não existe pecadinho, pecado, pecadão. Existe pecado. E como nós fazemos mal à santidade de Deus, como nós crucificamos Jesus cada vez que nós voltamos a praticar o pecado que nós dizemos que já abandonamos e que na verdade não abandonamos. Mas Deus não deixa de ter compaixão de nós. Aquela menina não olhou para o general, aquela menina não olhou para o homem que a escravizou, mas aquela menina enxergou ali uma alma que precisava de compaixão. Uma alma que precisava ser alcançada pelo Deus que ela já tinha sido alcançada. O evangelho, ele não é pregado como deveria, porque o ser humano não consegue expressar o máximo de si em compaixão pelas vidas, pelas almas que podem perecer e ir para o inferno a qualquer momento. Vidas estão se perdendo, algumas estão indo embora, né? Porque já completaram a carreira, já combateram o bom combate, já, né, guardaram a fé e já estão lá nos braços de Cristo. Mas muitos estão indo embora sem conhecer Jesus. E nós precisamos demonstrar compaixão, independente do que essas pessoas fizeram conosco. E essa menina demonstrou compaixão. E a senhora, então, a esposa de Naamã, falou com Naamã. Naamã foi até seu rei. O rei, então, escreveu uma carta para o rei de Samaria e falou com ele assim: ó, cure o meu general. Você já sabe que o negócio aqui não é brincadeira. Em outras palavras, se você não curar, o negócio vai ficar difícil para você. O rei de Samaria ficou desesperado e ele disse: porventura eu sou Deus? Sabe, às vezes aparecem algumas pessoas lá na igreja assim: pastor, eu vim aqui porque fulano veio e disse que fez uma campanha e disse que a senhora orou e Deus curou a enfermidade, Deus abriu a porta do emprego. E louvado seja Deus que a pessoa está indo ali e sabe que eu orei, mas foi Deus que abriu a porta de emprego, foi Deus que curou a enfermidade, foi Deus que livrou da morte. Mas quantas vezes as pessoas depositam toda a sua fé num pastor, toda a sua fé na empresa, toda a sua fé nos médicos, nos remédios,
e não consegue depositar o máximo da sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Naamã chegou ali diante do rei, o rei ficou desesperado, e a Bíblia diz que no desespero ele rasga suas vestes. Alguém vê o desespero do rei e corre e conta para o profeta. Eita glória! Conta para o homem de Deus. Oh meu Deus! E aí o homem de Deus, o profeta Eliseu, mandou um recado para o rei. Ô rei, por que você está tão desesperado assim? Ô rei, por que você rasgou as suas vestes? Sabe, amados, às vezes quando alguém nos procura desesperado, alguém nos procura dizendo, me ajuda, eu não tenho saída, eu não encontro solução, a gente também entra em desespero. Não se desespere. Quem opera o milagre, o maior milagre, não é você, não sou eu, é o Deus que nós servimos, Ele que opera o maior milagre. E aí então o profeta diz assim para o rei, diga para ele, olha só o que o profeta diz para o rei, diga para ele, oh meu Deus, Deus é maravilhoso, diga para ele vir até mim, eita glória, envia este homem até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Tem profeta na sua casa? Para levantar a mão aí e determinar que este demônio está tentando destruir a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus netos, que esse demônio seja derrotado em nome de Jesus. Olha o que o corinho que nós cantamos diz, eu venci a batalha, você venceu a batalha, nós vencemos a batalha e o diabo perdeu a batalha. Sabe, os teus vizinhos precisam saber que há profeta na sua casa, pelas maravilhas que Deus opera através da sua casa. Sabe, as pessoas aonde você anda precisam saber que há profeta na sua vida, que há profeta no seu emprego, que há profeta na escola que você trabalha, mesmo você dando aula agora online, que há profeta na sala de aula que os seus alunos estão. As pessoas precisam saber que há profeta na tua igreja através das maravilhas que Deus faz através de você. Não deixa as pessoas ficarem em desespero, não. Não deixa as pessoas acharem que não tem solução, não. Faça todos os desesperados e desesperançados saber que há profeta na tua igreja, na tua casa, na tua empresa. Sabe, amados, quando eu recebi a notícia que o nosso querido, amado presidente Jair Messias Bolsonaro, deu positivo para o Covid-19, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, Deus guarda o nosso presidente, Deus protege o nosso presidente, Deus ajuda o nosso presidente a sair dessa. Só porque é o presidente, pastor? Não. Todos que eu fico sabendo que contraíram, eu faço a mesma oração. Senhor, tem misericórdia deles e de mim, Senhor. E aí quando eu vi algumas pessoas com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, sabe? Eu não sei o que o presidente fez com você. Eu sei o que Naamã fez com a família dessa menina, a Bíblia diz, com essa menina. Mas essa menina conseguiu enxergar a alma desesperada de Naamã. Sabe o que mais entristece? É que no meio algumas dessas pessoas que desejam a morte do nosso presidente, não só pelo Covid, isso não é como diz, surpresa para o nosso presidente, não é novidade, porque as pessoas já desejam a morte dele, essas pessoas assim que, não sei, dizem que talvez conhecem Deus, desejam a morte dele de qualquer maneira, não precisa ser pelo Covid. Amados, ele não é somente o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, não. Ele é uma alma que precisa achar a flor gloriosa que nós achamos. Uma alma que precisa entrar, como nós temos certeza que nós entraremos, pelos portais celestiais. Sabe, nós profetas do Deus vivo, precisamos mostrar para as nações que há profeta no Brasil. Dá um glória a Deus aí, se você é profeta de Deus no Brasil. Fala aí, Deus sara o nosso presidente, sara todos aqueles, toda live que eu posto, eu falo, Deus extermina esta praga do Brasil. Deus não exterminou ainda, porque Ele não quis, porque Ele pode, poder Ele pode, Ele não quis.
Aí alguns maldosos, né, relembram o que talvez o nosso presidente disse. A menina não relembrou os acontecimentos tristes que Naamã fez para com ela. Quando ela olhou para o Senhor dela e para a situação do Senhor dela, ela enxergou uma alma que precisava sair daquele desespero, precisava sair daquela agonia. E Eliseu diz: ó rei, manda este homem poderoso aqui para mim, para que ele saiba que há profeta em Israel. Jesus, coloca, Senhor, nas nossas mãos, Pai, o dever de orar pelo nosso presidente, por toda a sua família e por todas as autoridades, Senhor, para que as nações saibam que há profeta no Brasil, meu Deus. Meu Deus, quem é que deseja o mal para o seu próximo, por pior que tenha feito? Essa menina não desejou. Este é o maior milagre, pastor? Não. É o primeiro maior milagre dessa história. O primeiro maior. Alguém disse aí no comentário que deseja o mal para o seu próximo. Tem o espírito de Caim. Pois é. Eu digo que quem não consegue demonstrar compaixão, independente do que a pessoa tenha feito, é porque não conhece a flor gloriosa, ainda não teve a experiência com essa flor gloriosa, perfumada, deliciosa, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Precisa ter uma experiência com Jesus. Uma experiência com Jesus para poder ter compaixão das pessoas próximas e das pessoas que estão longe. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e não amo o meu próximo, que eu consigo ver? Aquela menina, o primeiro milagre dessa narração foi o que aquela menina fez. Ela enxergou a alma desesperada de Naamã, independente do que Naamã tinha feito. O segundo milagre maravilhoso, o segundo maior milagre dessa história foi o rei, o governante, reconhecer que ele era rei, que ele mandava naquela cidade, mas que ele não era profeta, e que ele dependia do profeta, e que ele precisava do profeta. Uma coisa, mas pastora, a senhora tirou hoje para falar do nosso presidente? Não, porque tem muito milagre aqui. Uma coisa que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro reconhece é que ele precisa dos profetas. Ele precisa da igreja, ele precisa do Deus Todo-Poderoso, o Deus do Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o segundo maior milagre. Terceiro maior milagre foi o profeta dizer assim: eu não preciso de honra, eu não preciso de glória. Mas Síria precisa saber que há profeta em Israel, porque tem Deus em Israel. Aleluia. Eu imagino o que a Síria deveria estar pensando quando ganhou a guerra contra Israel. Que há profeta em Samaria. Quando ganhou a guerra. Onde está o Deus de Samaria? Onde está o Deus que este povo fala tanto? E agora o rei manda o seu general aonde? Naquele lugar, para saber que tem Deus naquele lugar. Volto a dizer, Deus continua no mesmo lugar, pronto a te abençoar, com as mãos estendidas. Se os teus inimigos têm prevalecido contra você, faz o feedback da sua vida, examine-se a si mesmo, porque Deus, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel e tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não pode fingir de ter compromisso, porque Ele é Deus, Ele não é homem. Às vezes você finge que tem compromisso com Deus, é por isso que os seus inimigos se levantam contra você em todas as áreas da sua vida. Aquele homem, aquela nação precisava saber que havia profeta, que havia Deus em Israel, independente dos israelitas terem pisado na bola com Deus. Mas continuam milagres extraordinários acontecendo. Naamã chega à porta do profeta Eliseu e o profeta Eliseu manda o servo atendê-lo. Meu Deus, Naamã fica furioso. O servo, sabe, às vezes as pessoas querem que a pastora Madalena vai visitá-la.
o pastor Francisco vai visitá-lo, que a pastora Madalena impõe as mãos, que o pastor Francisco, que o seu pastor, e às vezes vai o diácono, a diaconisa, o líder de célula, o líder de departamento, o servo, né? Todos nós somos servos. E às vezes as pessoas ficam bravas, mas eu queria a pastora. Ei, deixa eu te falar, não é a pastora que faz, é Jesus. Seja através da pastora, do diácono, da diaconisa. Se é servo e você precisa, o Espírito de Deus vai fazer um milagre acontecer. Naamã fica bravo, porque o servo diz assim: meu Senhor disse para o Senhor ir ali no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Quando o Senhor der o 7º mergulho, o Senhor vai ficar completamente curado. A lepra vai desaparecer. Naamã ficou tão bravo, voltou com seus soldados, com toda a sua riqueza, e reclamou que na Síria tinha rios muito mais limpos, muito mais bonitos. Por que ele tinha que fazer aquilo? Que ofensa, que absurdo! Aquele profeta não ter ido receber e mandado, né? Um servo, um empregado. Mas aí, um daqueles servos se deixou ser instrumento nas mãos de Deus, também demonstrou misericórdia pelo sofrimento do seu Senhor. E ele disse assim: oh meu pai, chamava Naamã de pai. Olha a importância que Naamã tinha na vida desse servo, desse soldado. Oh meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa extremamente difícil, o Senhor também não tinha feito para receber a cura? E Naamã pensou bem, como homem inteligente que ele era, e disse: eu teria feito, eu faria. Então, meu Senhor, é só 7 mergulhos. É simples. Senhor, o Senhor faria coisas muito mais difíceis. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. A Rosa de Saron, o Deus maravilhoso, o Jesus extraordinário, ele usa os profetas e às vezes te dá ordens tão simples, né? Faça jejum, ore, congregue, desempenhe a sua função que Jesus colocou na sua mão, desempenhe com carinho, com zelo, desempenhe de uma maneira zelosa. Para de fumar, para de beber, para de se misturar com pessoas que não adoram e não querem servir esse Deus. Para de falar palavrão. Para de assistir esses filmes e essas novelas que não passam de portas do inferno abertas na sua casa. Coisas tão simples. E você não faz. E aí se submete a coisas tão terríveis, né? A falsos profetas, a rituais. Quantas pessoas se submetem a rituais de magia negra para verem o seu desespero, a sua angústia serem resolvida? Oh, meu Senhor, tão simples, 10 mergulhos. E aí Naamã dá primeiro, segundo, terceiro, com aquele servo maravilhoso usado por Deus, que é o que Deus faz com você quando você compartilha essa live, quando você pega essa mensagem aí do canal, do YouTube, aí, né, pastora Madalena de Sá, e você manda para alguém, compartilha para alguém. Você está se tornando esse servo que teve compaixão do desespero, da angústia, da alma de alguém. E aí Naamã dá o 7º mergulho, e a Bíblia diz que ele sai da água com a sua pele mais limpa do que uma pele de bebê. Eu fico imaginando a alegria de Naamã, a alegria daquele servo, a gratidão de Naamã com aquele, porque havia vários soldados ali, que com certeza algum deles devia ter falado: isso mesmo, meu Senhor, quem esse profeta acha que ele é? Porque tem um monte de gente, amado, cercando você, para dizer assim: que pastor que nada, que profeta que nada, você vai dar ouvido? Isso é besteira, tem um monte de gente assim. Mas tem alguém que diz para você: isso mesmo, continue discipulado, continue ouvindo a tua pastora, continue congregando, continue multiplicando os teus talentos, continue desempenhando a tarefa que Deus te deu. Tem gente assim, eu imagino
Como não ficou a vida desse servo depois que Naamã viu que ele ficou completamente curado? Porque esse servo se deixou ser um instrumento nas mãos de Deus para animar a fé dele. Às vezes nós precisamos de alguém para animar a nossa fé. Anime a fé do nosso presidente, crentes do Brasil. Anime a fé dos seus pais, filhos. Anime a fé dos seus filhos, pais. Anime a fé da tua igreja, membro, ovelha, discípulo. Pastor, anime a fé das suas ovelhas. Deus sempre precisa de alguém para animar a nossa fé. Você já parou para imaginar como ficou a vida desse soldado depois que Naamã saiu completamente curado? Aí Naamã vai lá agradecer o profeta, né? Naamã vai lá agradecer o profeta. E aí o profeta vem. E aí ele pega um monte de ouro, um monte de tesouro, um monte de riqueza. E quer dar para o profeta. E o profeta falou assim, não. Pode voltar com toda a sua riqueza. Porque a tua riqueza não conseguiu te curar. Todo o ouro da tua nação não conseguiu te curar. A Bíblia não diz isso. Mas se eu fosse o profeta Eliseu, eu diria, e eu acredito que Eliseu tenha dito, nada conseguiu, o teu dinheiro não conseguiu. Não tem, olha, quando você precisa do milagre para curar o teu corpo, mas também para curar a tua alma, não tem dinheiro na face da terra. Às vezes, olha aí, essa peste, essa praga do Covid-19, quantas pessoas com muito dinheiro e o dinheiro não conseguiu salvar? Em outras palavras, quando o profeta recusou a riqueza, ele disse assim, a tua riqueza não conseguiu tirar a angústia, tirar a dor, o sofrimento do teu corpo, a angústia da tua alma. Aí ele disse assim, aí Naamã virou para o profeta e falou assim, meu Senhor, oh meu Deus. Sabe, se ele ainda não tinha sabedoria do reino espiritual, mas do jeitinho dele, com o modo de gratidão dele, aí que foi o maior de todos os milagres dessa história, dessa narrativa bíblica. Primeiro grande milagre, a menina, independente do que Naamã fez, ela demonstrou compaixão pela alma do seu Senhor, pela dor, pelo sofrimento do seu Senhor. Segundo maior milagre nessa narração, o rei governante admitiu que ele precisava do profeta, dos profetas de Deus. Terceiro maior milagre, oh glória a Deus dessa história, o profeta não quis glória para si, ele sabia que não era ele que fazia, mas era Deus que fazia. Quarto maior milagre, alguém se deixou ser usado como instrumento poderoso para aliviar o sofrimento e a dor daquele homem e ainda animar a fé dele. E agora, o quinto e maior de todos os milagres desta história. Naamã vira para Eliseu e fala assim, meu Senhor, então permita que eu leve para minha terra 2 mulas carregada com a terra desta terra aqui, de onde eu fui curado, de onde eu conheci esse Deus poderoso. Tá aqui, capítulo 5, versículo 17, versículo 15 diante diz assim, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Olha o milagre! Por favor, aceita o presente do teu servo. E o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse muito, ele recusou. Então disse Naamã, já que não aceitas os presentes, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor de Israel. Eita glória a Deus! O maior de todos os milagres. Depois que a menina demonstrou misericórdia e compaixão, depois que o rei reconheceu que ele precisava dos profetas, depois que o profeta reconheceu que é Deus quem faz,
depois que o servo demonstrou compaixão, misericórdia, animou a fé de Naamã, ele teve a experiência e sabe, esse é Deus. E ele disse para o profeta: eu nunca mais oferecerei sacrifício ao holocausto a outro Deus que não seja esse Deus. Em outras palavras, Naamã se converteu. Meu Deus, quantas vezes eu li esse texto e eu nunca me atentei a isso. Naamã se converteu. Agora, pasmem, que o Espírito Santo, a minha mente, ela pega a fumaça. A Bíblia não diz, mas amados, eu estou imaginando como ficou a vida daquela menina depois que Naamã voltou curado e convertido. Sim, porque com certeza toda a casa de Naamã passou a oferecer sacrifícios e passou a adorar ao rei de Israel. E como ficou a vida daquela menina? Meu Deus, a Bíblia não fala, mas se fosse você, se você fosse rico, milionário, outra glória a Deus, rico e milionário, e tivesse uma empregada ou empregado, e esse empregado e essa empregada conseguisse fazer com que você aliviasse a dor do seu corpo físico, mas também aliviasse a dor da sua alma e mais ainda, fizesse você conhecer ao Deus vivo e você tivesse a garantia de vida eterna com Ele. O que você faria com esse empregado, com essa empregada? Meu Deus! Primeiro, nunca mais seria empregada. Nunca mais. Eu diria para ela: o que tu queres? O que você quer que eu faça? Meu Deus! É assim que Deus faz na nossa vida. Eu fico imaginando quantas vezes aquela menina deve ter pedido a Deus, para Deus livrar ela do cativeiro, por melhor que ela tenha sido tratada, mas ela é cativa. Quantas vezes aquela menina deve ter pedido a Deus para voltar para a cidade dela. E você sabe como que foi que Deus respondeu a oração dela? Sabe como foi? Quando ela enxergou a alma de Naamã que precisava de Deus, de Jesus. Sabe quando é que Deus vai realizar esse grande milagre na sua vida? Digo hoje, neste momento, neste dia de vitória. Quando você demonstrar compaixão e deixar Deus te usar para salvar vidas, para tirar o sofrimento do corpo e da alma de pessoas. Se porventura tem alguém desejando o mal do nosso presidente, você sabe quando é que Deus vai responder as tuas orações? Quando você demonstrar compaixão pelo nosso presidente. Porque se tu diz que amas a Deus a quem não vê, e não consegue demonstrar compaixão àqueles que estão diante dos teus olhos, ao alcance dos teus ouvidos e das tuas mãos, tu és um mentiroso. Porque Deus, Ele quer, Ele pode realizar todos os milagres, mas o maior milagre de todo é a salvação de alguém. É não só aliviar a dor do corpo, mas também a dor na alma. Não é só aliviar a dor do corpo e da alma, é também fazer essa pessoa ter experiências extraordinárias com essa rosa preciosa chamada Jesus Cristo de Nazaré e ter o nome dela escrito no livro da vida. Demonstre mais compaixão, demonstre mais misericórdia e você vai ver mais milagres realizados na sua vida.